A história do petróleo no Brasil é uma daquelas que definem a nossa economia moderna. É uma verdadeira saga, viu, que levou o país de uma dependência total a se tornar uma potência global. Mas afinal, como é que essa virada épica aconteceu? Olha, a pergunta que está aí na tela, ela é o ponto central de tudo, né? Pensa só, como uma nação que vivia super vulnerável com os preços lá fora, de repente vira o jogo e se torna dona do próprio destino energético? Pois é, a resposta para isso é uma mistura de decisões bem corajosas, umas crises daquelas e, claro, muita, mas muita inovação tecnológica. Vamos mergulhar nessa história para entender. Bom, toda grande jornada começa com o primeiro passo, certo? E no caso do Brasil, essa busca pelo ouro negro não foi assim uma corrida maluca, foi uma construção cuidadosa, passo a passo, que preparou o terreno para tudo o que viria depois. A primeira faísca de sucesso veio lá em 1938, com um poço comercial em Lobato, na Bahia. Foi um momento de otimismo. Mas a virada de chave mesmo, o momento que colocou essa ambição nacional no centro de tudo, veio em 1953. Com a criação da Petrobras, o Brasil não estava só procurando petróleo, estava construindo um verdadeiro símbolo de soberania. E a Petrobras não nasceu do nada só por um decreto. Ela foi forjada por um sentimento popular muito forte, que está perfeitamente resumido nesse slogan aqui, que se tornou um ícone: o petróleo é nosso. Era bem mais que uma empresa. Era a ideia de que a riqueza do nosso subsolo tinha que servir à nação. Só que essa jornada de otimismo estava prestes a dar de cara com a dura realidade global. Tinha um choque vindo de fora, um que ia abalar a economia brasileira até a alma e forçar o país a uma encruzilhada. Foi aí que tudo mudou. 85%. Vamos parar um pouquinho para pensar nesse número. Em 1973, o Brasil precisava comprar de fora 85% de todo o petróleo que usava. Isso é uma vulnerabilidade econômica, assim, gigantesca. Quer dizer que qualquer espirro na economia mundial, qualquer instabilidade lá fora, batia direto na vida por aqui. E a instabilidade veio com tudo. A crise mundial de 73 foi um golpe devastador. Os preços dispararam e essa dependência toda virou uma ferida aberta na nossa economia. De uma hora para outra, encontrar petróleo aqui dentro não era mais um plano para o futuro. Virou uma questão de sobrevivência nacional para ontem. Então, se em terras descobertas eram poucas, para onde olhar? A resposta estava no mar. A solução foi uma aposta super ousada. Vamos procurar petróleo onde quase ninguém se atrevia a ir, nas profundezas do oceano. E essa aposta rendeu frutos. E que frutos! A descoberta da Bacia de Campos, lá no Rio de Janeiro, não foi só mais uma vitória, foi uma revelação. Ali estava a prova de que o verdadeiro tesouro do Brasil não estava em terra firme, mas sim lá no fundo do oceano. O foco da indústria mudou para sempre. A mudança foi radical. Pensa só, em 1970, quase tudo que a gente produzia vinha da terra. 40 anos depois, em 2011, mais de 90% já vinha do mar. É uma inversão completa, uma das transformações mais rápidas e drásticas na história da indústria do petróleo no mundo todo. E aqui vem a parte mais fascinante. A necessidade foi a mãe da inovação. Para conseguir tirar esse petróleo do fundo do mar, o Brasil teve que basicamente inventar o futuro. A Petrobras se tornou pioneira, desenvolvendo tecnologias de ponta que transformaram a empresa numa referência mundial em exploração em águas profundas. Mas essa conquista do oceano era só o começo. Quando todo mundo achava que já tínhamos chegado no limite, uma nova descoberta ia mudar o jogo mais uma vez. O Brasil estava prestes a encontrar um tesouro geológico de proporções, assim, épicas, o pré-sal. Então, o que é exatamente esse tal de pré-sal? De um jeito bem simples, são reservas gigantescas de petróleo e gás e de altíssima qualidade. O detalhe é que elas estão presas debaixo de uma camada de sal que pode ter até 2.000 metros de espessura. E tudo isso a quilômetros e quilômetros de profundidade no oceano. Para ter uma ideia do tamanho do desafio, é só olhar essas camadas. A perfuração começa lá no fundo do oceano, atravessa a rocha do pós-sal e aí encara o obstáculo mais difícil de todos, uma camada de sal com quilômetros de espessura, que se move, que se comporta quase como uma geleira. Conseguir passar por essa barreira para finalmente chegar no petróleo é uma das maiores façanhas da engenharia moderna, sem exagero. Tá, mas qual fundo é esse fundo do mar que a gente está falando? É coisa de mais de 7.000 metros da superfície do oceano até o reservatório. 7.000!
Pra gente ter uma noção do que isso significa, imagina pegar a Torre Eiffel e empilhar uma em cima da outra quase 24 vezes. E tudo isso no meio do oceano. É uma profundidade absurda. O resultado de todo esse esforço é simplesmente impressionante. As reservas do pré-sal são estimadas em dezenas de bilhões de barris. E não é só isso. O petróleo que se encontra lá é de alta qualidade, mais leve, mais valioso. Essa descoberta tem o potencial de colocar o Brasil de uma vez por todas na elite dos maiores produtores de petróleo do mundo. E assim, a jornada se completa. De uma nação que importava quase tudo a uma potência com reservas para décadas. A grande questão que fica agora é: como o Brasil vai equilibrar essa riqueza fóssil imensa com as demandas de um futuro que precisa ser cada vez mais verde? A saga do petróleo brasileiro pode ter chegado ao seu auge, mas o novo capítulo, talvez o mais complexo de todos, está só começando.